Pedro walks, o verbo andar, né? Anda sobre water. Water é água. Vocês já conhecem o texto, então, de novo, você vai estar utilizando o poder do contexto aí, podendo aprender até 6 vezes mais rápido esse texto. Começa aqui, one night, que quer dizer uma noite. Jesus told, eu fiz isso na aula passada, eu gostei bastante de frisar os verbos, não porque eu estou frisando a gramática, mas para a gente pensar aqui que o told é o passado de qual verbo? O verbo tell. O tell é dizer. Né? Professor, mas por que não tem telled? Porque esse verbo não é regular. Os verbos regulares no inglês, você coloca o ed e acabou. São a maioria, graças a Deus, são a maioria. A minoria são verbos irregulares, e esses verbos irregulares, o que acontece? Eles são diferentes, tá vendo? Tell, told. Tá? Told quem? His disciples, os discípulos deles, to, nosso primeiro phrasal verb, get into a boat. Boat é um barco. Boat é um barco. Get into é um phrasal verb que significa entrar. Esse phrasal verb aqui é meio óbvio, tá? Enter something, like a car or a boat. Entrar em algo, como um carro ou um barco. Beleza? Beleza. And go across the lake. Lake é o lago. Go across é ir de um lado ao outro. Vamos ver o que está escrito aqui embaixo. Go across, travel from one side to another. Atravessar. Ir de um lado para o outro. Atravessar. Até aqui tudo bem? Tudo bem. While é a palavra enquanto. Enquanto eles were é o passado de qual verbo? Esse aqui é desafiador. Were é o passado do verbo to be, né? Do are. É o ser ou estar. Então, enquanto eles estavam sailing. Sailing é velejar. No caso, velejando. A big storm came up. Uma storm é... Alguém sabe o que é storm? Tempestade. Boa, tempestade. Came up. To come up é tipo, apareceu. Vamos ver o que está aqui embaixo para ficar melhor. Aqui embaixo está happened suddenly. Surgiu, apareceu de uma hora para outra. Tá? A tempestade surgiu. And the wind and waves were very strong. Ó, o were apareceu de novo aqui. Então nós vamos dar um foco nele aqui, só um pouquinho. E os ventos, wind é ventos. Alguém sabe o que é waves? Onda. Isso, ondas. E os ventos e as ondas eram, olha que interessante, aqui é o estar, né? Estavam velejando, aqui eram. Very strong. Alguém sabe o que é strong? Muito forte. Isso, muito forte. Tá, vamos aqui para baixo, vamos dar uma olhada nesse were. Professor, mas é where? Não, mas é where, mas a gente fala were, tá? É como se fosse W-U-R, were. I, you, he, she, it, they, we. E eu gosto de colocar aqui o you também, porque tem o you plural, né?
Esse you aqui é você, esse aqui é vocês, tá? Uhum. O I, o verbo to be do I é o I, alguém sabe? Am. I am. Boa. O verbo to be do you é o quê? Are. You are. He Is. He. is. She is. It Is também. is. Vocês sabem tudo. Is, they, is. Certo? Are. Are. Não é is? Are. Are. Olha. They are. Sabe mais que o professor? They are. They is é dose, né? É o nós vai. Are também. Are também. We are. You Are. Are. you are. Tá? Agora, quando a gente vai para o passado, fica um pouquinho mais desafiador. I am today, Was. né? Mas yesterday I was. Was. I was, you Where. was, Were. were. Boa. Were. He was, Was. she was, it was. E agora? They, Where também? não é where. Where é onde, né? Were. Were. Isso, were. We were, Were. you. No caso aqui seria are. Sorry, was. You was. Não, you were. Perdão. O que eu tô falando? You were. Tinha mais uma coisa que eu queria falar para vocês aqui. Uma coisa que você vai ver, e depois eu não quero que você volte para mim e fale assim, você me ensinou errado. Porque, às vezes, o were pode ser usado com o I. No caso da frase, if I were Peter, I would not have drowned. Senhor, o que você escreveu? Drowned. Eu escrevi aqui, ó. Se eu fosse Pedro, eu não teria afogado. Professor, mas por que aqui você está usando o were para I? É porque I, certo? Eu estou usando o were para I, porque nesse caso aqui, o I está falando de uma coisa que não é verdade, que é uma suposição. Se eu estou falando de uma suposição, eu posso usar were. Eu posso falar assim, if I were Lucilene, se eu fosse a Lucilene, eu sou a Lucilene? Não. Então, eu posso usar o were. Na verdade, eu tenho que usar o were. Tá? Eu não posso falar if I was Lucilene, não. If I were. Essa é a única exceção. Tá? O resto tá aqui, ó. Tá? Voltando para o texto. Alguma pergunta? Não. Regrinhas básicas aqui. Ai, mas não teria que ter o I ali? Isso, perdão. If I were Peter, vírgula, I would not have drowned. Good? Ah, eu tinha imaginado que ali era it, então não é if I, né? Não, it's if I. If If I I, were Peter, I would not have drowned. eu olhei assim pra mim, eu tava enxergando it. Não, Daí eu ia não. falar, deve ser coisa, alguma suposição. Não, Desculpa aí. não. Foi eu que errei. Alguma pergunta aqui? Tô tentando entender essa frase. If I. Se eu fosse, aí o fosse vai pro plural, por isso que é o were. Não. Não? Porque o fosse é do I, né? I é singular. Não tem explicação. Tem Não que tem decorar. explicação. A única explicação é essa que eu te dei. De falar assim, é assim porque é uma suposição. Tá? Não é uma coisa que é verdade. Tá bom? Bora continuar no texto. If I were. If I were
Peter, I would not have drowned. Eu não teria afogado. Se eu fosse você, If I were you, ah, vou escrever aqui, ó. I practice, Se eu I fosse I você, am practicing English. isso. If I were you, daí você completa, né? Que nem você falou. I would study. Aí eu continuo no were. Aí eu volto. Não, continuo no were. Se eu fosse você, if I were If I were you, you, I were would, né? Eu estudaria. Eu study iria estudar inglês. study. Ok? Se você- Tá, ok. Então, beleza. Vamos continuar. Só um pouquinho. Agora me deu uma dúvida. Pode falar. Não, porque estudaria não seria no futuro? Daí não seria o will? ING? Mas no inglês, no português a gente fala também, né? Se eu fosse você, eu iria estudar inglês, né? Eu estudaria inglês. Você não fala, nem no português você não fala. Se eu fosse você, eu estudo inglês. Não, estudaria, mas aí não seria no Exato. lugar do would, era o will? Ou Não. ING? O would é futuro também. Ah, tá. É isso que eu não sabia, beleza. Mas se eu colocasse o will, ficaria errado? I will study. Não, ficaria errado. Nesse caso, ficaria. Ficaria? Tem que ser Isso é uma coisa mais avançada. Eu vou deixar só assim por enquanto, depois a gente aprende um pouquinho mais. É o que a gente chama de condicionais em inglês, mas eu não quero ensinar a gramática disso para vocês, porque não necessita. Não precisa. Tá? If I were you, I were you, I would. study English. Isso. Yeah. If I were you, I would study English. Ok? Ok. Vamos Escrever continuar. bem grandão. Exceção. The disciples were scared. Olha aqui o word de novo. Os discípulos estavam. Alguém sabe o que é scared? Eu anotei aqui. Apavorados, Assustado, né? assustados. Assustado. Eles pensavam que eles tinham visto um fantasma. Then, então, Assustado é scared. E susto é só como é que é? assustado é scared. 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 Isso. E susto é? Scared. Não. Não. Como é que é susto? Esquece, professor. Nada a ver. Deixa pra lá. Não. É scare. Scare. É quase bem parecido, tá? Scare. Scare. Só tirar o ED. Ou só tirar o D, na verdade. Scare. Scare. Como é que fala? Scare. Eu tentando escrever como fala. Scared. Eu tenho tanta dificuldade para falar, mais ainda para ouvir, então fica nessa ansiedade. Aí eu vou escrevendo como fala, para depois tentar falar. Tudo bem. Fala de novo, por gentileza. Que? O assustado. Scared. Scared. Parece esquerda. Parece Scared. Scared. Ok? Then, então, they saw, olha lá, mais um verbo. Só é o passado de quê? A gente viu isso na aula passada também. See, que é ver. ver. Eles viram alguém walking, andando on the water. Alguém andando sobre as águas. They thought. O que é o thought? Thought.
Thought é o passado de think, que é pensar. Eles pensaram, it was a ghost. Você sabe o que é ghost? Fantasma. Fim. Fantasma, a Suélia falou. Fantasma. Dá para ouvir a voz da Suélia lá no fundinho. Fantasma. Acho que é porque o celular tá Lá no fundinho. Fantasma. And freaked out. Freaked out é um phrasal verb, mas é quase uma expressão, tá? Que significa Assustou entrar de em novo? pânico. Entrar em pânico. E eles entraram em pânico, se panicaram. E aí, como que fala? Freaked out. Frital. Isso. Sim. Mas, Eita. Lucilene, não preocupa muito com a fala. Sabe por quê? Porque funciona melhor quando você foca no entendimento, porque quanto mais você entende, lá para frente, essa base de entendimento, e você tendo ouvido essas palavras muitas vezes, essa pronúncia que você está querendo estudar, ela vem automaticamente. Porque é um processo natural, entendeu? Sim. Então, assim, se você quiser aprender a falar uma palavra ou outra, tudo bem. Mas não foca em tentar entender ou pronunciar todas as palavras, porque você vai acabar não usando, não fazendo, não usando esse processo que é natural, tá bom? Olha lá, continuando. But Jesus said. Mas Jesus, qual o presente do said? Disse. Mas qual o presente? Disse. Sei, muito bem. Ah, Dizer. Passado, disse. Don't be afraid. Alguém sabe o que é isso? Don't be afraid? Não tenha medo. Isso. Tem uma tradução, uma versão da Bíblia que essa expressão, don't be afraid, aparece 365 vezes na Bíblia. Uma para cada dia do ano. não temas. Não temas, temas. isso, não tenha medo, alguma coisa desse tipo, né? Como que é mesmo? Tem o afraid, e qual que é o outro mesmo de medo? Tem outra? Fear. Fear, é isso, fear. Fear. Mas o mesmo afraid vem de fear. Né? Em inglês, várias vezes aparece fear not. Fear not. Não tenha medo. Fear not. Fear. E Jesus fala, it's me. Ai, que lindo. Sim. Sou eu? Sou eu. Se Jesus fosse italiano, ele ia falar, it's me, Mario. Que é assim que o Mario fala. It's me. Continuando. Peter wanted to be brave and said. O Pedro wanted, que é o passado do verbo querer, né? Ele queria to be brave. O que é brave? Brave é um falso cognato. Não, na verdade não é. Corajoso, bravo. Bravo, corajoso. Mas ele era Ele era o quê? bravo e corajoso. Ele era os dois, né? Boa. Bravo e corajoso. And said. Said a gente já viu, é o say. E disse, Lord, if it is you, tell me to come. Ó, sem saber o inglês, você já sabe exatamente o que ele está falando. Por quê? Porque todo mundo sabe o que Pedro falou para Jesus, né? Ele falou, eu não estou nem lendo, ele falou alguma coisa do tipo, Senhor, se é o Senhor mesmo, diga para ir ao Senhor. Né? Então, Deixa eu ir até o teu encontro, né? Como é que é? Deixa eu ir até o Senhor. Isso. Né? Isso aí está aqui, ó. Senhor, se é o Senhor, if it is you, tell me to come. Aqui é importante, aqui, ó, esse S, ou o apóstrofo S aqui, não é aquele que a gente fala de ser de posse, né? Que a gente fala sempre dele. Esse aqui é simplesmente o is. Isso. Então, Senhor, se é o Senhor, tell me. fale para mim.
Tell me to come. E Jesus said, come. Venha. Jesus, venha. Peter stepped out of the boat. Olha lá, vamos ver o que é o stepped out. Stepped out é Stepped out. leave or exit. Stepped out. Sair ou dar um passo para fora. Stepped out. Yeah. Eu posso falar para você agora onde você está. If you stepped out of your house, you will be cold. Né? Se você pisar para fora da sua casa, você vai sentir frio, né? Então, aonde que o Pedro pisou para fora? Pisou para fora do Off the barco. boat. E o que é o started? Começou Começou ao quê? a andar Andar The hora. sobre as águas. sobre as águas. O on é sobre, né? As águas. E essa palavra aqui, que é isso aqui? Toward. Na direção. Oi, estudou antes de vir para aula. Por isso que eu te pedi para mandar antes, para não Cadê chegar a palminha? verde. Cadê a palminha? Não chegar verde, né? É, chega verde, tá verde. Mas isso é muito legal, sabe? Às vezes o aluno pede alguma coisa e daí a gente faz, mas o aluno não aproveita, sabe? Então é gostoso saber que você aproveitou. Muito legal. Obrigado por isso. Dá prazer de colocar o material antes. A gente que agradece, né? Faz bastante diferença, né? Na aula. Tem mais participação e tudo mais. Então, continuando. At Mas first... e aí, qual que é a pronúncia mesmo? Eu não peguei. Essa é difícil. Toward. Toward. Olha lá. At first, de primeira, né? De começo. De começo. Everything was fine. Tudo, né? Tudo Everything estava é bem? tudo. Estava bem, was fine. But then, mas aí, Peter, olha aqui a nossa primeira idiom, né? A expressão idiomática. Ele lost his focus. Ele perdeu o foco. Ai, e você? Perdeu o foco. Essa palavra aqui tem que tomar muito cuidado na hora de falar, que você falar ela errada, você falar o O como o O do português, você vai estar falando um palavrão gigantesco. Tá bom? Então aqui, ó, é focus. É como se tivesse um O e um U, tá? Focus. Isso. Focus. Anotei aqui. Focus. Isso. Não esquece do U, tá? Focus. And looked at the wind, e olhou para o vento. And waves. O que é waves mesmo? Ondas. He started sinking. Ele começou a afundar e gritou. Shouted. Olha aqui. Shout. Shout. Você lembra daquela música? Twist and shout. Shout. Gritou. Shout. Ou você lembra da música do Aclame ao Senhor, né? Aclame ao Senhor. Essa aqui, ó. Shout to the Lord. Foi traduzido aclame, mas a palavra é Grite. Grite ao Senhor. Shout. Lord, save me. O que ele gritou? Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E se ele falasse help me, dava certo também? Dava. Ah, tá. Mas o save me tem uma conotação diferente, né? Uhum. Inclusive, esse Lord save me é aquela palavra que a gente fala, Hosanna. O que no inglês é Hosanna, né? Hosanna significa Lord save me. Ou save us, né? Jesus reached out.
His hand. Então ele fez assim, ó, com a mão. Reach, Reached out. Tá? reach, Vamos ler lá o que é. Reach out é extend your hand to help. Estender a mão para ajudar. Então, Jesus reached out his hand, reach, and pulled Peter up. Esse pulled up é um phrasal verb também. Mas lembra que eu falei para vocês, alguns phrasal verbs você pode, você tem que deixar eles juntos, como esse aqui. Alguns você pode separar. Ó, esse aqui você pode separar. Colocou o Pulled Pedro. Peter out. Ele puxou o Pedro para cima. Acima. Pull it. Pull it, Peter up. Tá? Ele puxou o Pedro para cima. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, que por anos você vai ter problema no inglês. E, professor, mas que falta de, como se diz? Que Fé. coisa mais, que falta de fé. Não, eu falo isso porque até hoje, depois de tantos anos, quando eu vejo uma porta nos Estados Unidos, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque pull é puxar. Puxar é com X? É. E push é empurrar. Quando você vê push, você pensa que é puxar. Lembra quando você estudava física do input? Como é que é? Quando você estudava física lá no ensino médio, no input, que era empurrar, input. Input? Não sei. Não lembra disso? Não. E na física, empurrar um corpo, né? Input. Aí eu ponho o put de empurrar. Ah, tá. Engraçado. Mas nas portas, assim, é muito engraçado. Depois de anos, você vai chegar na frente de uma porta e se tiver escrito push, a sua mente, ela vai puxar para trás, tá? Já vou avisando. Quando acontecer com você só dá uma risadinha e faz o contrário. Beleza? Desobediência. Desobediência. Então, ele puxou o Pedro para cima e disse: Why did you doubt? Por que você... O que vocês acham que é o doubt? Duvida. Por que você duvidou? Duvidou. Why did you Por que doubt? você duvidou? Daí diz, they got back into the boat. Eles, got back é tipo, voltaram. E que verbo que é esse aqui? Got? Got é o passado de get. E o get, ele tem muito... Você colocar no dicionário em inglês, o get, eles têm muitas traduções. Tá? O get é usado para muita coisa. Colocou colaram. Hã? Tá errado embaixo aí. Obrigado. They got back. O que eu falei? Voltaram. Voltaram? Nem sei o que é isso. Voltaram. Into the boat, para dentro do barco. Esse into, ele aparece bastante também. Para dentro de alguma coisa. Para dentro do barco. And the storm stopped. E a tempestade parou. Muito bem. Ok? Ok. Perguntas? Olha lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vou preparar vocês para outro grupo. Se você está com o texto na sua frente, vira ele de costas para você não ler ele e você só vai escutar. Lembra que quando você está escutando alguém falar em inglês, a boca da pessoa vai te ajudar também.
tá? Então, às vezes você pensa assim, não, vou fechar o olho. Não, olha para a boca, porque a boca ajuda, tá bom? Vai lá. O título é Peter Walks on Water. One night, Jesus told his disciples to get into a boat and go across the lake. While they were sailing, a big storm came up, and the winds and waves were very strong. The disciples were scared. Then they saw someone walking on the water. They thought it was a ghost and freaked out. But Jesus said, "Don't be afraid. It's me." Peter wanted to be brave and said, "Lord, if it's you, tell me to come." Jesus said, "Come." Peter stepped out of the boat and started walking on the water toward Jesus. At first, everything was fine, but then Peter lost his focus and looked at the wind and waves. He started sinking and shouted, "Lord, save me." Jesus reached out his hand and pulled Peter up. Jesus said, "Why did you doubt?" They got back into the boat and the storm stopped. Esse foi o texto. Qual porcentagem vocês acham que vocês entenderam desse texto? 80%. Bem pouquinho. Quanto, Lucilene? Eu acho que uns 20%. 20%, tá? É Diane? bem pouquinho, tem muita dificuldade. Acho que 80%. 80, tá bom. Beleza. Legal. E, Sueli, você? Acho que uns 40 aqui. Os 40%? Beleza. Isso porque eu estudei, li antes, tudo, mas na hora de ouvir, parece que não tem nada a ver. Não, mas essa questão é a questão de realmente focar no entendimento, entendeu? E, por exemplo, você pode, no caso ali, né? Você pegou o texto antes, traduziu e começa a escutar várias vezes, voltando no texto, né? Quando você não entende alguma coisa. Como você faz com os textos da Bíblia também, tá bom? Desse jeito você pode chegar mais longe, ir mais longe, né? Amém. Mas pode ser que eu foquei bem nas palavras mais fáceis, igual barco, né? As palavras que... Então, foi melhorando mais o entendimento. Sim, e quando se fala de, como se diz, de entender o texto, cada aluno pensa de um jeito também, né? Eu estou entendendo palavra por palavra, entendi 30%. Não, entendi no geral, o contexto que está acontecendo. Eu entendi 80%. Né? Então, tem isso também. Uhum. Então, beleza, pessoal. Olha lá. Não sei se vai dar tempo de fazer todas, mas vamos tentar ir para as perguntas. Aqui, a primeira pergunta tá assim, ó. Where did Jesus tell the disciples to go?
Alguém quer traduzir essa pergunta para nós? Quando Jesus disse para os discípulos irem, Para onde, né? Para onde Jesus disse para os discípulos irem? Qual seria a resposta aqui? Across the lake. Across the lake. Isso, across the lake. Muito bem. Good job. A segunda, alguém quer tentar traduzir para nós? What happened? O que é o happen? What happened é o que O que aconteceu aconteceu? enquanto... Estavam no barco? Isso. Enquanto os discípulos estavam no barco. eu acho que é O que aconteceu? a big, A big storm come, Isso, a big storm came up. Good job. came up. Veio uma grande tormenta, né? O que traduz para mim a letra B? They fell asleep. Eles caíram no sono. Eles Não. dormiram. Caíram. Eles caíram no sono, eles dormiram. Mas não foi isso que aconteceu, né? Não. What did the disciples... What did the disciples think when they saw someone on the water? O que você acha que está falando nessa frase? O Que os que discípulos sentiram quando eles Pensaram, né? pensaram? Isso, Quando eles pensaram que que alguém andando sobre as águas, não? Quando eles viram alguém na água, o que eles pensaram? Que era Jesus, que era um fantasma, ou que era outro barco? É o ghost, fantasma. É o it ghost. was a ghost. It was a ghost. It was a ghost. Interessante também em inglês, né? Que a gente fala Holy Spirit. É Espírito Santo, mas Holy Ghost também é usado. Santo Fantasma para Espírito Santo. Holy Ghost, Holy Spirit. Eu lembro da primeira aula que você deu, você falou sobre isso. Ah, falei? Legal. Falou. Número 4. What did Jesus say to calm the disciples? O que Jesus disse para tentar aí acalmar os discípulos? É a B? Don't be afraid. It's me. Isso. Don't be afraid. It is me, Don't be Mario. It is me, Jesus. Don't be afraid. It's Isso. me. Qual que é a outra que a gente viu? Qual que é a outra maneira de falar o don't be afraid? Fear. Fear not. Fear not. Fear not. Fear not. Isso. Fear Não not. temos. Número 5. What did Peter do after Jesus told him to come? O que o Pedro fez quando Jesus disse para ele vir? He stepped out of the boat and walked on water. Isso. He stepped out of the boat and walked on water. Muito bem. Ele saiu, né, do barco, pisou para fora. Lembra? Stepped out, pisar para fora? Ele pisou para o que quer dizer after, é? After? After. Esqueci. Aonde você viu? Antes do Jesus. Jesus. Depois? Antes. Oh, after. After é depois. Ah, tá. O que o Pedro fez depois? Esse é o outro que nem o push and o pull. Porque after Parece antes, mas é depois. Depois antes é. O que é mesmo? E o quê? Before. Essa. Quase ser because. Before. Because é tornar, né? Because é Porque. Porque, né? tornar é become. Became. Nossa, tudo bi. É por causa do verbo to be, né? É por causa do verbo to be. Tudo. Não tem como correr.
E aqui você já aprende uma palavra árabe. Become. Se você quiser dizer quanto é que custa alguma coisa, você fala assim, become. Quanto custa? Um dia, quando você estiver passeando lá no Oriente Médio, você já sabe. Nossa. Olha a Become. guerra, hein, professor? Olha a guerra. Become. Olha a guerra, olha a guerra. Olha a guerra. Ainda bem que o senhor veio para o Jesus está Brasil, hein? voltando. Jesus está voltando. Ainda bem que o senhor veio para o Brasil, hein? Não, estou voltando para lá amanhã. Sério? É. Eita. Fica um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Understand, né? Understand. Fases da vida, fases da vida. Vamos lá. What made Peter start sinking? O que fez o Pedro começar a afundar? He lost his focus. Isso, muito bem. Got he He lost his focus and got scared. Ele perdeu o foco e ficou assustado. Grado. Scared. Eu gostei da terceira aqui. Jesus. O que é o push mesmo? Puxou ele? Char. Não, tô falando. Empurrou Tô ele. falando que vocês vão colocar a porta pro lado errado. Jesus empurrou ele. Jesus pushed him. Maldade, né? Maldade de quem fez esse texto. Sim, Jesus que empurrou maldade. ele. Não conhece Jesus. What did Peter shout when he started to sink? O que Pedro gritou quando ele começou a afundar? Olha que interessante, isso aqui, sink, é o verbo afundar. Afundar, mas sink também é pia. Esse número 6 é letra A, né? Número 6 é letra A, sim. Tá. A gente só estava rindo da outra opção. Pia? É, também é pia, sink. The bathroom sink, a pia do banheiro. Nossa, Sim, nossa. diferente. Bem diferente. O que ele começou a gritar? Lord, save me. Lord, save me. Lord. Poderia ser help me? Poderia, mas não foi. Como eu disse, né? Provavelmente A Bíblia toda aponta para a morte de Jesus na cruz. Né? Então, quando você pensa nisso, que é tudo sobre Jesus, a hora que você escuta Lord, save me, você já pensa, salvou. Salvou lá na cruz do Calvário. Continuando. What did Jesus do when Peter called for help? O que Jesus fez quando Pedro pediu ajuda? He reached out his hand, né? Estendeu a sua mão. Puxou. And pulled Peter. Puxou Pedro. Aí, agora vocês estão pegando. Coloca, depois da aula acabar, você vai no Google e coloca assim, portas nos Estados Unidos. E daí, cada porta que você vê, você fala, se eu vou empurrar, eu vou puxar. Não, você vem aqui, você passa vergonha. Já passei muita vergonha. Tentando empurrar a porta que era para puxar e puxar a porta que era para empurrar. 9. Mas Vidro. Como é que é? Dá de cara com o vidro. Dá de cara com o vidro. What happened? Não, pior é os outros olhando, né? Você empurrar a porta que diz push. What happened after Peter and Jesus got back into the boat? O que aconteceu quando Pedro e Jesus voltaram para o barco? Stop it. Não é a B? O barco afundou? Não. Não. The storm stopped. Parou, né? A tempestade. E daí a última é uma pergunta fora do texto, perguntando sobre o idiom. Qual idiom, né, a expressão idiomática, significa to panic or get very scared? Ficar em pânico ou ficar muito assustado? É freak out, lost focus ou step out? Não sei.
Olha aí. Veja aí as anotações. Peraí, vamos na cola. Veja a colinha. Sem problemas. Olhando outro texto, é boa isso. Eu acho que eu não anotei isso. Cadê? Freak out, lost focus or step out? Lost focus. Lost focus é perder o foco. Perdeu o foco. Bem. Eu acho que é a C. Step out é pisar para fora de algo. É a primeira. Freak out. Freak out. E o que é freak out? Freak out é entrar ficar muito em assustado. pânico, não é? Entrar em pânico, isso. É. Tá aqui, ó. Não Entrar em entendi. pânico. Falei em cima. Freak, Agora eu encontrei. freak é louco, tá? Doido. Então, a tradução de freak Perdão. out é louco, Obrigado. enlouquecer? Não de louco. É de louco mesmo, de doido. Louco. Inclusive, tem um livro que eu li há muito tempo atrás, e tenho lá, chama Jesus, é uma música também, Jesus Freak. Jesus Freak seria louco por Jesus, e esse livro, ele fala sobre mártires, né, pessoas que morreram por Cristo, bem interessante. O pastor Lucinho fala, mas eu não sei se é sobre isso. Pastor quem? Lucinho? Ele fala Isso aí. Entendi. Isso aí. Deu tempo de fazer todos, que benção. Alguma pergunta, pessoal? Cheio de informação, muita coisa para pensar. Lembra que você pode rever a aula no YouTube e revisar, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Ô, teacher, deixa eu fazer uma pergunta. Quando, assim, igual o senhor leu aí, e eu não sei as palavras, tipo, a minha mente fica tentando procurar a palavra para poder entender o que é. Isso é Sim. normal? Sim. Principalmente quando, no começo, que o seu vocabulário não é tão grande, né? Você vai sempre tentar. O que é? Tentar lembrar. E às vezes você vai achar, às vezes você não vai achar. Né? Porque às vezes você já viu e só falta lembrar, às vezes você nunca viu a palavra, precisa aprender a palavra. Né? E, de novo, quanto mais você estuda, quanto mais você ouve os textos, o que vai acontecer? Você vai chegar num ponto onde você estará... A maioria das palavras que vai aparecer vai ser automático. Né? Que nem, se você olhar aqui a palavra Jesus, você já sabe que você não precisa nem pensar em português. Certo? E isso vai acontecer mais e mais, com mais e mais palavras. Porque você vai olhar elas, você já vai saber o que ela é na língua inglesa mesmo. Não vai nem precisar do português mais. Tá bom? Entendi. Professor, Pode agora falar. eu lembrei que eu estou naquela parte do curso que está lendo já a Bíblia em si, né? Os versículos da Bíblia, o texto Que mesmo. legal. Só que lá tem um que você orienta, se quiser já conversar com nativos, Cambay, fala? O Cambly. Mas você acha que já é o momento? Ou espero mais? Talvez esperar um pouquinho mais seria melhor. O que eu coloco eu coloco lá para você dar uma olhadinha e se acostumar com a ideia, né? Mas não para começar a conversar ainda. Entendi. Tá bom? Aham. E você está fazendo o que eu estou falando, né? De ler o texto e entender pelo menos 85%, certo? Sim. Aí, Então, beleza. se eu... No áudio. daí eu volto, fico ouvindo, vejo, daí eu Beleza. tô assim. Conseguiu instalar o Enki? Então, o Enki, eu até consegui instalar no Note, mas eu não consegui sincronizar ele no celular, sabe por quê? Daí fica difícil de usar, né? Porque fica difícil, porque o Sim. celular você tá no bolso, qualquer momento você usa, né?
Sim. Porque eu, na verdade, eu esqueci minha senha, aquela coisa toda, e eu acabei deixando para lá. Tá. Mas esse se você conseguir, seria uma coisa legal de fazer, tá? Só para ir revisando. É o jeito mais fácil de revisar, na verdade. Você perde menos tempo, entendeu? Se você for ficar ouvindo todos os textos de novo, o que vai acontecer? Você vai ouvir todas as frases, aquelas que você sabe e as que você precisa de ajuda. Com o Enki, só as frases que você precisa de ajuda vão voltar, entendeu? Entendi. Então, por isso. Uhum. Eu tenho Mas que tudo parar bem. para fazer isso. Isso. Preciso pedir ajuda para os universitários aqui de casa. Não. Ou vem na próxima aula e a gente dá uma olhadinha. Se bem que se for só sem essas coisas, alguém pode te ajudar mesmo. Só os universitários daqui de casa mesmo. Então tá bom. Beleza, pessoal. Mais alguma coisa? Então tá bom. É isso aí. Fica para Muito vocês. obrigada. De nada. Fica para vocês. Aquele Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe. Amém. Amém.